Bem-vindos! Hoje vamos explorar um dos casos mais cativantes e controversos na história dos OVNIs, o incidente Travis Walton. Em novembro de 1975, Travis Walton desapareceu sem deixar vestígios enquanto trabalhava nas florestas do Arizona. Sua ausência desencadeou uma busca frenética, mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. Travis reapareceu alguns dias depois, alegando ter sido abduzido por um OVNI. Seu relato angustiante fascinou e dividiu crentes e céticos por décadas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mistério, examinamos as evidências e tentamos desvendar a verdade por trás do incidente Travis Walton. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? No entardecer de 5 de novembro de 1975, por volta das 18h30, nas densas florestas de Sigreaves National Forest, perto da pequena cidade de Snowflake, Arizona, Travis Walton, um jovem lenhador de 22 anos, trabalhava com um grupo de 6 colegas. Este grupo era composto por Mike Rogers, o supervisor, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dalis e Dwayne Smith. O incidente ocorreu em uma área remota conhecida como Aterk Springs, onde a equipe estava cortando árvores para um contrato com o Serviço Florestal dos Estados Unidos. O clima estava frio devido ao adiantar da hora, com temperaturas variando entre os 5 graus Celsius e 10 graus Celsius, com algumas rajadas de vento e céu parcialmente nublado. Por volta das 18h30, após um longo dia de trabalho, enquanto se preparavam para retornarem a casa em sua carrinha, avistaram uma luz brilhante no meio das árvores. Curiosos, decidiram se aproximar para investigar. Quando chegaram mais perto a cerca de 35 metros de distância, avistaram uma estranha aeronave em forma de disco, que fazia um zumbido agudo, com cerca de 2 metros de altura e 6 metros de comprimento, pairando a poucos metros acima do solo. Travis, movido pela curiosidade, saiu da carrinha a correr, quase sem os seus colegas se aperceberem, e se aproximou ainda mais da nave. Subitamente, um feixe de luz emanou da nave e envolveu Travis, deixando-o inconsciente e lançando pelo ar cerca de 12 metros, deixando seus colegas aterrorizados e em estado de choque. Eles arrancaram fugindo do local em pânico, deixando Travis para trás. Alguns colegas pensaram que já se encontrasse sem vida, após aquela brutal e aterrorizante visão. Após fugirem efusivamente alguns quilômetros depois, quando perceberam o que tinham feito, e depois de caírem em si, os colegas discutiram a hipótese de voltarem ao local imediatamente para procurar Travis, nem que fosse apenas para recuperarem o seu corpo. Ao chegarem ao local, estranhamente ele havia desaparecido sem deixar qualquer tipo de rastro. Após uma busca frenética e infrutífera naquela noite, eles relataram o desaparecimento às autoridades, que inicialmente estavam reticentes em aceitar a descrição dos factos, mas os relatos eram tão preocupados e cheios de emoção, que as autoridades não colocaram em causa a hipótese de estarem mentindo. Nos 5 dias seguintes, uma busca massiva foi realizada pelas autoridades locais, voluntários e até mesmo pelos colegas de trabalho de Travis. No entanto, não houve sinais de Travis ou de seu paradeiro, tendo o caso nesses dias seguintes e após o boato se espalhar, começou a chamar a atenção dos curiosos e estudiosos da ufologia. As autoridades, por sua vez, começavam a ponderar colocar sob suspeita os colegas de Walton, sendo inclusive interrogados e sujeitos ao teste do polígrafo, mas todos mantiveram o discurso inicial e os depoimentos não foram considerados falsos pela máquina. Então, na madrugada do dia 10 de novembro,
O cunhado de Travis recebe uma ligação do próprio Travis Walton, que reapareceu em Eber, Arizona, a cerca de 50 quilômetros de onde desapareceu. Ele usou uma cabine que estava no posto de gasolina da localidade. Estava desorientado, desidratado e em estado de choque, com as mesmas roupas com que tinha desaparecido, visivelmente mais magro e mais barbudo. Travis relatou uma história incrível de ter sido abduzido por seres alienígenas, não apresentando a noção do tempo que tinha ficado ausente. Travis Walton relatou que, após ter sido atingido pelo feixe de luz emitido pela nave alienígena, ele perdeu a consciência e acordou dentro da própria nave. A bordo, ele descreveu uma série de eventos perturbadores e estranhos. Walton descreveu a sala onde acordou como tendo uma iluminação muito brilhante e um ambiente frio e metálico, e o espaço à sua volta era relativamente pequeno, cerca de 6 metros por 2 de altura. Ele relatou sentir-se fraco e desorientado, e seus primeiros momentos foram marcados por confusão e medo e uma ânsia incontrolável de tentar sair dali. Travis, enquanto esteve consciente, disse ter acordado numa mesa que parecia de hospital, rodeado por 3 médicos que estavam vestidos de vermelho, mas ainda sentia a visão afetada e inicialmente não conseguia ver com clareza ou nitidez. À medida que foi recuperando a visão, apercebeu-se que o que pensava serem médicos seriam sim seres relativamente pequenos com cerca de 1,20 m. Descreveu uma tecnologia avançada e desconhecida para ele ao redor da nave. Viu painéis de controle com luzes piscando e símbolos estranhos. Ele descreveu também uma sensação de flutuação, como se estivesse suspenso no ar. Sentia ainda uma grande dificuldade em respirar. Travis afirmou ter visto inicialmente 3 seres estranhos dentro da nave, descritos como humanoides, com cabeças alongadas, olhos grandes e negros, mas alguns apresentavam pupilas, como se tivessem um gênero de proteção à luminosidade. Apresentavam ainda uma pele pálida de cor acinzentada, mais tarde denominando-os como pertencendo à suposta raça alienígena conhecida por a Grey. Ele descreveu que inicialmente tentou fugir, mas devido à sua fraqueza e à tentativa dos seres o acalmarem, acabou por se render. Eles o observavam com interesse, mas não se comunicavam verbalmente com ele. No entanto, ele relatou uma sensação de comunicação telepática, onde percebia seus pensamentos sendo lidos pelos seres. Durante o tempo em que esteve dentro da nave, Travis afirmou ter passado por uma série de exames médicos dolorosos e procedimentos desconhecidos, embora ele tenha dito que não se lembrava claramente de todos os detalhes desses eventos. Quando regressou, foram feitos exames médicos e foi detetada uma picada na parte lateral do seu antebraço. Ainda dentro da nave, ele relata que num determinado momento ele viu os seres saindo por uma porta, e que nessa altura conseguiu sair através da mesma, onde terá tido acesso através de um corredor a uma segunda sala redonda onde tinha uma cadeira. Aproximando-se, percebeu que as paredes se tornavam mais escuras até que se sentou e teve a sensação, após mexer em alguns dos botões, de que a nave estava sendo conduzida por ele, ou de certa forma, poderia ser um observatório de astros. Com algum receio e talvez tentando encontrar alguma saída, deparou-se com um indivíduo aparentemente da raça humana, louro e alto, vestido de azul com roupa colada ao corpo e com um gênero de capacete transparente. Travis pensou de imediato que poderia ser a sua salvação e correu para ele. Ele tinha um ar tranquilo e sereno, mas não parecia responder às perguntas inquietas de Walton. Consta que Travis apenas o seguiu para uma porta que dava para uma rampa, onde Travis terá visto um local onde parecia um estaleiro de naves estacionadas. Depois o mesmo homem terá conduzido a uma terceira sala, onde estariam mais 3 humanos, todos eles com a mesma descrição de fatos azuis, 2 homens e uma mulher. Aí Travis, exaltado por não ter respostas dessas figuras, terá desmaiado novamente após ter-lhe sido colocada um gênero de máscara de oxigênio por a mulher que se encontrava diante dele. Esse é o último episódio que Travis se recorda. Depois disso, ele acordou em uma estrada deserta, próximo à cidade de Eber, Arizona,
onde foi encontrado em estado de choque por uma família que passava de carro pelo local, foi deixado perto do posto de gasolina, onde viria a contactar os seus familiares. Além de Travis Walton e seus colegas que estavam com ele no momento do suposto avistamento do OVNI, não há outros relatos diretos de testemunhas oculares sobre o evento específico. No entanto, após o desaparecimento de Travis, houve relatos de avistamentos de luzes estranhas na área onde ele desapareceu, bem como relatos de avistamentos de OVNI em áreas próximas durante o mesmo período de tempo. Esses avistamentos adicionais não foram diretamente conectados ao caso de Travis Walton, mas foram mencionados como parte do contexto geral da investigação sobre seu desaparecimento e alegada abdução. Alguns céticos e críticos argumentam que o caso de Travis Walton foi uma farsa elaborada ou uma fraude planejada pelos lenhadores envolvidos para ganhar fama ou dinheiro. No entanto, não há evidências sólidas que sustentem essa teoria. Alguns especularam que o incidente poderia ter sido o resultado de atividades militares secretas na área, como testes de aeronaves experimentais. No entanto, não há evidências concretas que apoiem essa teoria, e também não explica os factos relatados da suposta abdução. Outra explicação sugerida é que Travis Walton pode ter experimentado uma alucinação ou ilusão devido ao estresse, fadiga ou outros fatores psicológicos. No entanto, seus colegas testemunharam o evento inicial do avistamento do OVNI, o que parece enfraquecer essa explicação. 1. Livros e filmes. O caso de Travis Walton inspirou a produção de livros, documentários e filmes que exploram sua experiência e o mistério em torno dela. O livro A Fire in the Sky, escrito por Travis Walton e adaptado para um filme de mesmo nome em 1993, foi especialmente influente em disseminar a história para um público mais amplo, embora seja criticado por se desviar um pouco da história original e de alguns factos que não terão ocorrido. A conclusão oficial sobre o caso Travis Walton não é unânime e varia dependendo da perspectiva. No entanto, a investigação oficial realizada pelas autoridades locais, incluindo o xerife do condado de Apache, bem como o FBI, não encontrou evidências de fraude ou falsificação por parte de Travis Walton ou seus colegas. O xerife Gillespie, encarregado da investigação inicial do desaparecimento de Travis Walton, declarou publicamente que acreditava na sinceridade dos depoimentos de Travis e seus colegas. Ele afirmou que não tinha motivos para duvidar de sua história e que não encontrou evidências de que o incidente foi forjado. No entanto, é importante observar que não houve uma conclusão oficial definitiva sobre a natureza exata do evento, seja como um encontro extraterrestre genuíno ou como outra explicação. O caso permanece aberto a interpretações e continua sendo objeto de debate e estudo por parte de ufólogos, cientistas e pesquisadores do paranormal. Hoje em dia, o local onde ocorreu o incidente Travis Walton é conhecido como um marco histórico da ufologia e é frequentemente visitado por entusiastas do assunto, curiosos e pesquisadores. Embora não haja uma atração turística oficial no local, muitos visitantes interessados em OVNIs e fenômenos relacionados fazem peregrinações para ver o local onde o incidente ocorreu. Uma curiosidade interessante sobre o caso Travis Walton é que, após o seu retorno e relato de abdução, ele se submeteu a uma série de testes psicológicos e de polígrafo para determinar a veracidade de sua história. Embora alguns tenham argumentado que os resultados desses testes não são conclusivos, outros afirmam que Walton passou no teste do polígrafo e que seus relatos foram consistentes ao longo do tempo, o que tem sido citado como evidência de sua sinceridade. Além disso, os colegas de Travis Walton que testemunharam o evento inicialmente foram submetidos a uma intensa investigação policial e foram amplamente interrogados sobre o que aconteceu naquela noite.
Embora inicialmente tenham sido considerados suspeitos, nenhum deles foi formalmente acusado de qualquer crime e todos eles mantiveram consistentemente seus relatos sobre o que viram naquela noite. Não há registros fotográficos conhecidos do acontecimento do incidente Travis Walton, nem evidências físicas concretas foram apresentadas publicamente até onde se sabe. Isso tem sido uma fonte de frustração para muitos que desejam uma confirmação mais palpável dos eventos que supostamente ocorreram naquela noite. Além de Travis Walton e dos seus colegas de trabalho, não existem mais testemunhas do evento inicial do avistamento do OVNI e o subsequente desaparecimento de Travis. A história relatada por todos os intervenientes coincide na perfeição. Travis Walton e seus colegas foram submetidos a testes de polígrafo após o incidente. Embora os resultados não sejam conclusivos por si só, o fato de que Walton passou nos vários testes fortalece sua credibilidade. Ao longo dos anos, Travis Walton manteve consistentemente seu relato e detalhes específicos sobre sua experiência a bordo da nave alienígena. Falta de evidências físicas. Supostos interesses financeiros. Algum ceticismo científico sobre o acontecimento acabam por ser pontos que desacreditam a história para os mais céticos. É um caso de difícil análise. O avistamento de algo naquele dia é quase certo, principalmente por a uniformidade encontrada nos relatos de todos os intervenientes. Resta a confirmação de se seria efetivamente algo que pertencesse a um mundo desconhecido. O testemunho da abdução tem pontos muito fortes, principalmente a consistência da história que é igual desde o primeiro momento, e a própria postura de Travis também abonam a seu favor. No entanto, só existindo o seu testemunho da abdução é um ponto que gera dúvida e continuará a gerar ao longo do tempo. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.